And oh, I wonder
Em uma hora você deseja para todo mundo feliz ano novo e depois de pouco tempo é Natal. Certo? E você tem que abrir o guarda-roupas e pegar a decoração de Natal de novo. Eu acho que eu guardei isso alguns dias atrás. Parece que o tempo está acelerado. Você concorda? Sabe, e com isso vem então o ritmo acelerado que causa muito estresse. E agora muitos estudos provam que o estresse crônico, pode levar a depressão, atos destrutivos, problemas cardíacos e outros problemas físicos. Não é plano de Deus que você vive estressado. Ele não quer isso para você. Mas olha, o diabo sempre vai falar para você: como você pode viver assim? Você está sendo irresponsável. Ele nos colocou essa ideia de quando nós estamos preocupados com alguém é porque nos importamos. Quando se preocupa com algo, é porque você se importa com aquilo, quando, na verdade, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer diante do Senhor é entregar tudo a Ele. Posso ouvir um amém? Você percebeu que a primeira área da redenção que o Senhor conquistou para nós começou no jardim, quando o seu sofrimento começou, certo? E o que ele fez ali? Ele orava. E a Bíblia nos diz claramente que ele suou sangue. Só de pensar que ele se tornaria pecado na cruz, e nós não entendemos isso porque nós somos pessoas que vivemos com o pecado a nossa vida toda. Não podemos imaginar a natureza santa do Senhor, imaculado. Amém? O filho que amava o Pai. Só de pensar que ele se tornaria pecado na cruz, não tinha chegado a hora ainda, o fez suar sangue. É até uma condição médica, e nós temos aqui o Dr. Paul conosco hoje, que vai me corrigir se eu estiver pronunciando isso errado. Isso é chamado hematidroses. Eu acertei. Ele balançou a cabeça, glória a Deus, eu achei que eu estava falando em línguas agora. Mas, hematidroses, ok, acontece quando o seu corpo está debaixo de muito estresse emocional, vasos capilares se rompem. E o sangue se mistura com o suor. Jesus, então, quando pensou sobre o fato de que se tornaria pecado por nós, o fez suar sangue. Imagina quando ele se tornou pecado. Ou como ele nos amou. Hoje eu e você somos a justiça de Deus em Cristo, porque ele tomou o nosso lugar na cruz. Amém? Na cruz, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, e ele não pecou, mas para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Nós que não conhecemos a justiça, agora somos a justiça de Deus em Cristo. Ele não merecia se tornar pecado, nós não merecemos ser justos, mas ele se tornou pecado, e eu e você nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Quando ele se tornou pecado na cruz, todo o julgamento de Deus, a maldição e também a condenação caíram sobre ele. Agora somos a justiça de Deus em Cristo. Todo o favor, a bondade e as bênçãos de Deus caem sobre nós. Amém. Ele recebeu o que merecíamos, para que eu e você recebamos o que ele merece. Isso é graça. O favor imerecido de Deus. Amém? His name is Jesus. Jesus, sad hearts weep no more. He has healed the brokenhearted, opened wide the prison doors. He is able to deliver evermore. Don't you love Jesus? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Viu que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e a lei foi dada por Deus. Mas olha, a verdade está do lado da graça. A verdade que nos liberta. A verdade da graça. A lei é a verdade, mas não te torna santo. Ela não te torna justo. A lei não pode te abençoar. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tudo mudou debaixo da lei. Deus exigia justiça do homem. Sob a graça, Deus imparte a justiça para o homem como o dom. Quando Deus deu a lei, o povo judeu nos fala que é o primeiro Pentecoste. Daquela Páscoa, a primeira Páscoa,
Você conta 50 dias, estavam no Monte Sinai. Deus deu a lei e 3.000 pessoas morreram ao pé da montanha. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Na nova aliança, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas. A lei diz: não vou inocentar o culpado, mas visitarei a iniquidade até a 3ª e 4ª gerações. Sob a graça, Deus diz: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei nunca mais. Acho que algo mudou. Amém? E devemos transportar os nossos púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. A lei, pense bem nisso que eu vou falar. Não há nada errado com a lei é santa, mas não te torna santo. Ela é justa, mas não te torna justo. A lei é como o espelho. Você segura o espelho, ok? O que você vê é feio. Não pode culpar o espelho por isso. O espelho está falando a verdade. Uma verdade inflexível. Ainda bem que eu peguei isso e não isso. Não há nada errado com a lei. E se você diz, Pastor Prince, eu ainda creio que nós devemos cumprir a lei, então deixe-me falar isso, você tem que cumprir tudo. Porque a Bíblia diz em Tiago, se você errar em um, somente em um, você é culpado de todos. Está me ouvindo? Talvez você não seja um idólatra, mas você mente. Deus te vê como um idólatra e um adúltero e mentiroso. Amém? Se você quebra um, você é condenado por todos. E da mesma forma, ele programou de tal maneira que se você fizer uma coisa certa, crê no Senhor Jesus Cristo, e você é justificado para sempre. Aleluia! Me alegro porque estamos na nova aliança. E se você se preocupa com essa pregação, que na verdade é o Evangelho, porque as pessoas vão pecar ainda mais, a Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Podemos falar assim, que a lei, a sua essência, a principal característica da lei é exigência. Exigir. A graça provê. A lei exige justiça, a graça provê justiça. Olha, efetivamente, quando você vive com a sua mente, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, tem muita coisa. A minha esposa exige isso de mim, certo? Os meus filhos esperam isso de mim, o meu chefe espera isso de mim, eu espero isso de mim mesmo. Você não fala, mas é a sua mente que está assim, só pensando em exigência. Na verdade, você está vivendo sob a lei. Por isso você sente os sintomas da maldição. Por isso você sabe que está sempre cansado e estressado e vive ansioso por pensar só na exigência. Vamos dizer que você acorda um dia entendendo que Jesus morreu na cruz e liberou toda a provisão que você precisa. Amém? Como se tivesse dado a Deus uma base legal para abençoar o homem. Foi o que ele fez. Amém? E hoje, sob a graça, você acorda e diz, a provisão está chegando. Você pensa nisso. Estou sob a graça, se eu preciso de algo, sim. O prazo está chegando, mas quando chegar a hora, a provisão também vai chegar. E agora mesmo eu tenho provisão de sabedoria para entender isso. Sim, a minha filha adolescente está um pouco rebelde, mas a provisão de sabedoria está chegando para mim para lidar com isso. Amém? Amém? Não se preocupe com o amanhã, porque quando o amanhã chegar, a provisão também vai estar lá. E você vive pensando na provisão e não pensando nas exigências. E é assim que você vive debaixo da graça. Voltando a Jesus no jardim, naquele dia, ele suou sangue. Há uma qualidade redentora no sangue do nosso Senhor Jesus. E você lembra o que Deus disse a Adão? O primeiro Adão, Jesus, foi o último Adão, o segundo Adão. Olha isso. Adão foi o representante de toda a raça humana. O que ele fez afetou todos nós. Deus enviou Jesus para ser o representante da nova raça humana. Amém? Olha, no jardim, quando Adão pecou, Deus falou para ele no jardim, do suor do teu rosto comerás pão. E para a mulher conceberás filho com dor.
certo? A maldição não é gerar filhos. A maldição não é trabalhar. O homem já trabalhava antes da maldição chegar. O homem cuidava do jardim, certo? Mas o estresse no trabalho é a maldição. Pelo suor do teu rosto comerás pão. De hoje em diante, você vai suar para comer pão. Vai suar para ter as coisas boas da vida. O que aconteceu no jardim foi concluído no outro jardim. Jesus suou sangue. E quando ele fez isso por causa da qualidade redentora do seu sangue, ele remiu a todos nós da maldição do suar. Aleluia! Ali foi o começo do seu sofrimento. Amém! Olhe para alguém, sorria e diga, tu não suarás. Pastores e líderes, ouçam isso. Alguém disse que mais do que 50% dos pastores estão deixando o ministério hoje, por causa do estresse. Esgotados. Sabe, deixe-me falar isso para você. Entenda isso, pastores, não é nada sobre nós. A igreja vai continuar sem a nossa presença. É um prazer fazer isso. Amém? Participamos daquilo que Deus está fazendo. Não é assim, tudo depende de mim. É muito fácil você falar para eu dizer isso, mas entenda. Eu tenho uma igreja muito grande e acabamos de pagar um prédio de 400 milhões de dólares. Então pense um pouco. Imagina o estresse que eu poderia ter. Mas eu aprendi com o Senhor muito tempo atrás. E quando eu pedi dele uma palavra, quando estávamos construindo, ninguém achou que seríamos capazes. Até os meus líderes falaram, pastor, tem certeza que Deus quer isso, porque nós tínhamos que construir a terra em Singapura, é muito escassa. Certo? E qualquer propriedade é muito cara. Então procuramos algumas propriedades e encontramos essa. E me falaram assim, olha como os meus líderes falam comigo. Pastor, se Deus falou contigo, estamos juntos. Então tudo vinha sobre mim. Você entendeu? Eu tinha que ouvir de Deus. E eu pedi para Deus falar comigo, ele me falou através de Ruth. Diz assim, assenta-te, minha filha, até saber o que vai acontecer no caso. Porque aquele homem não vai descansar até terminar esta coisa hoje. E eu sei quem é aquele homem glorificado à direita de Deus Pai. Deus falou comigo, se eu trabalhar, ele descansa. Mas se eu descansar, ele vai trabalhar. Ele trabalha por mim. E eu estou tão alegre em te falar, certo? Que em 5 anos de construção do prédio, em 5 anos, nós só fizemos, sabe, aquilo que chamávamos de semente de milagre para o prédio, só 4 vezes em 5 anos. Certo ano Deus me falou, não faça nada agora. Os líderes até entraram em pânico. E falaram, pastor, nós não vamos fazer a semente de milagre? Eu disse, não se preocupe, Deus falou para não fazer. Mas olha isso, a provisão veio. E eu somente agradeci a Deus e pensava, se eu descansar, ele trabalha. Amém? Você foi remido da maldição do suor. E enquanto ele orava, a Bíblia diz que o seu sangue caiu na terra. A terra tinha sido amaldiçoada. Deus disse, de hoje em diante a terra produzirá espinhos. Mas por causa do sangue remidor do Senhor que tocou no chão, a terra por onde você caminha hoje é terra santa. Terra abençoada, terra favorável, terra remida. Por onde você for, você é abençoado. Amém? Você é uma bênção para os amigos, para a família. E por falar em família, um homem falou para a esposa o seguinte, eu não odeio a sua família, querida. É só porque eu amo a sua sogra mais do que a minha. Você vai entender. Olha, o que o diabo gosta de fazer é que se ele sabe que o caminho de Deus é de descanso e de todas as bênçãos que Jesus podia dar, Jesus olhou para o povo naquele dia e disse assim, vinde a mim. De todas as bênçãos ele disse, vinde a mim, eu vos darei descanso. Deus falou em Hebreus capítulo 4, que só tem uma coisa que devemos temer. Olha Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. A única coisa a temer é temer não entrar no repouso. Uau, uau, uau. Então a única luta é lutar para não lutar. É o bom combate da fé, sabe o que é? Descansar.
Quando o diabo falar, você não vai lutar, você diz, você é derrotado. O que é isso, pastor Príncipe? Nós só deixamos Deus cuidar de todas as coisas? Sim. É fácil para o senhor falar isso. Sabe por quê? Deus te abençoou, mas você não viu todo o estresse, toda a luta que eu já passei. Amém? Você não estava lá quando o nosso prédio foi iniciado e não era 400 milhões. A conta cresceu. Sabe como é quando você constrói? Gastos que não esperávamos e o peso que eu senti, tive que fazer a mesma coisa com o pastor. O que você faz? Tive que lançar a minha ansiedade sobre ele. Olha para este verso, que verso lindo. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Percebeu que tem uma vírgula depois disso? Porque continua lançando sobre ele a ansiedade. Ou seja, quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você está se humilhando diante de Deus. Sabe, é soberba dizer, eu vou cuidar disso. Eu sou responsável por isso. Deus diz que quando você lança toda a ansiedade sobre ele, você está se humilhando. E quando você se humilha, Deus vai te exaltar. Como o pastor de vocês, que é muito humilde, e Deus o exaltou. Amém? E o contexto aqui, e eu amo pregar em contexto porque tudo está no contexto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Deus quer que você lance toda, não só metade, toda a ansiedade sobre ele. Por quê? Porque ele está explicando, ele tem cuidado de vós. Não coloque o foco em lançar ansiedade, mas em ele cuida de você. E depois você ora, lançando sobre ele a ansiedade. Vamos supor que você está preocupado com o seu filho, ok? E ele está andando com más companhias e ele está participando daquelas festas loucas e você está muito preocupado. Ele saiu da igreja e você fala, Senhor, eu estou preocupado. Bem, faça como um negócio. Encontre um tempo e depois vá para um lugar e diga, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, toda essa preocupação que eu tenho com meu filho, amém? Seja o que for, essa preocupação com essa dor no corpo, certo? Eu entrego nas tuas mãos, agora mesmo, completamente, de forma irreversível. Em nome de Jesus. E quando você fizer isso, veja Deus tomando isso. Se quiser, escreva num pedaço de papel, uma por uma as preocupações. Pai, aqui estão as minhas preocupações. Amassa o papel e diga, Pai, está tudo nas tuas mãos. Faça isso, faça como se fosse uma transação comercial. Amém? E escreva depois em outro papel, ou até mesmo no seu celular e anote aquele dia, até a hora. Amém? E escreva para que quando o diabo vier e falar com você, o que você vai fazer sobre isso? Você diz assim, olha, está tudo nas mãos de Deus. O que você vai fazer? Eu não. Amém? Ele vai cuidar disso. O diabo sempre aponta você para você, porque a lei sempre diz para você, não matarás, não roubarás, não farás isso, porque o foco da lei, na verdade, dá poder ao diabo, que é o acusador. Se você fica focado em si mesmo, o diabo pode falar, olha o seu pensamento. Quando o pastor Prince subiu, você pensou, esse asiático é muito feio, sabe? Não é verdade? E você pensa, eu sou um cristão, eu não devo pensar assim? Já pensou? Aí você pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Graças a Deus, tem um verso na Bíblia que diz, o sumo sacerdote de Israel. Quem é o seu sumo sacerdote? Jesus. O sacerdote usava uma faixa dourada na sua testa, que dizia santidade ao Senhor. Isso está em Êxodo 28, leia depois. E diz que está na sua testa para que o povo de Israel seja aceitável diante do Senhor. Deus não aceita o povo baseado no pensamento deles, mas baseado no pensamento do sumo sacerdote. Amém? Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Amém? Como será que ele está? Ele está debaixo do favor de Deus, certo? Você também neste mundo. Você acha que ele está jovem, forte, saudável à direita de Deus? Você também neste mundo. Amém? Você acha que o inimigo está debaixo dos seus pés? Porque ele está acima dos principados e potestades. Tal qual ele é, assim é você neste mundo. E Deus quer o seu foco nele. Deus não está focado em você no sentido de
olhar o seu comportamento, mas ele foca no seu representante, o novo homem, o novo representante da raça humana, o Senhor Jesus Cristo, agora glorificado, coroado de glória e honra à direita de Deus Pai, que é o nosso sumo sacerdote. Amém? Se ele é bom, Deus te aceita. Se ele não é bom, Deus te rejeita. Em Israel, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo do lado de fora ficava orando com muito temor, esperando que ele saísse. Porque se ele não saísse e morresse, eles tinham que puxá-lo e dizer: Rubinstein, você é o próximo. Certo? Isso era ruim, porque se o sacerdote não fosse aceito, Israel também não. A posição de Israel dependia do sacerdote. Não era se Israel era muito bom. Se eles fossem bom sacerdote ruim, Deus rejeitava a nação. E da mesma forma, se fossem maus, que geralmente era o caso, mas o sumo sacerdote era bom, Deus aceitava toda a nação. Eles teriam um ano de muita colheita, de vitória sobre os inimigos e muitas bênçãos. Amém! Quem é o seu sacerdote hoje? O problema com Israel era este, igreja. O sacerdote deles morria. Então, aquele ano poderia ser muito bom, mas o sacerdote era velho. E o filho dele gosta muito de festas. E ele é o sucessor. Então eles não tinham muita certeza, por quê? A salvação deles dependia de quão bom o sacerdote era, e agora os sacerdotes estavam morrendo e ele era bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso sumo sacerdote, ele vive pelo poder de uma vida eterna. Amém? Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Posso ouvir um amém? E o profeta era diferente do sacerdote. O profeta vinha de Deus para falar ao povo. Ele representava Deus para o povo. O sumo sacerdote representava a nação de Israel para Deus. Você entendeu? E Jesus não foi chamado de profeta, mas de sumo sacerdote. Hoje. Amém? Ele tem feito isso por 2000 anos. Amém? Ele nos representa a Deus. Quando Golias foi até o vale desafiar o povo de Israel para enviar um campeão para lutar contra ele, este homem de 4 metros de altura e feio. Olha, ele era grande. E ele era feio e malvado, e pediu para Israel enviar um campeão. Se eu o derrotar, vocês se entregam. Mas se eu perder, se eu perder, vocês vão se render a nós. Ninguém aceitou o desafio. Por 40 dias. De repente veio um pastorzinho. Deus enviou um pastor com a missão de derrotar aquele gigante. E depois o filho de Davi veio. E Davi encontrou Golias naquele vale. E que encontro! Uma só pedra que subiu, e o gigante foi ao chão. Amém? E toda a esperança, o futuro de Israel dependia daquele garoto. Ele não foi lá para se representar, mas ele foi lá representando toda aquela nação. E ele fez algo que eu gostaria que os heróis dos filmes pudessem aprender. Porque sempre quando eles matam um monstro, aí você vê o herói beijando a garota. Não faça isso agora, deixa pra depois. Arranque a cabeça do monstro, porque você sabe que o monstro sempre se levanta, certo? Enquanto ele beija a garota, o monstro se levanta. E Davi decapitou Golias, ele arrancou a cabeça dele, e todo Israel gritou o grito da vitória, e correram atrás dos filisteus. E a Bíblia fala algo muito diferente. Diz que Davi levou a cabeça de Golias, mesmo aquele vale estando milhas de Jerusalém, mas a Bíblia diz que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém. E pensei, por que ele fez isso? E eu penso nisso, dessas coisas da Bíblia. E por que ele levou aquilo para Jerusalém? E recentemente eu li um artigo escrito por um rabino. Esse rabino diz que Davi, na verdade, levou a cabeça para um monte chamado Gal-Golias e enterrou ali. Gal-Golias é nomeado por causa de Golias, é a caveira de Golias, que mais tarde foi chamado Lugar da Caveira, onde o grande filho de Davi morreria por nós, vencendo um gigante ainda maior. Aleluia! E hoje Deus está falando, lance a sua ansiedade, porque a vitória já foi dada.
Ele não quer que você viva mais carregando isso. E olha o verso que vem, depois de lançar a ansiedade, olha só o contexto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e no próximo verso, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele procura pessoas ansiosas. Quem está estressado? Escute bem isso. O diabo não pode derrotar um crente que vive em paz. Ele não aguenta isso. Ele vai atrás de quem está ansioso. Veja que ele busca a quem possa tragar. Quer dizer que algumas pessoas são intragáveis. Para que ele busque a quem ele possa, quer dizer que alguns são intragáveis, porque são aqueles que lançaram seus cuidados ao Senhor. E depois que você lança suas ansiedades, não pegue de volta aquilo. Por isso eu disse, escreva em algum lugar, e o diabo virá e falará: o que você vai fazer com esse problema? O prazo está chegando. Você tem aquele dinheiro? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que ser responsável. O que você vai fazer? E você diz: eu não sei. Ele sabe. Amém? Ele sabe. Quando você entrega tudo, honra ao Senhor não pegando nada de volta. E diga a Ele, quando você for tentado a se preocupar, se estressar, diga: Senhor, eu já te dei isso, eu vou te honrar e não vou me preocupar mais. Me recuso a me preocupar. Quando o homem que voltava do culto um dia, e ele entrou na sala e viu sua esposa, e a pegou no colo, e a carregou. E ela disse: querido, você nunca fez isso antes. Será que é porque depois do culto você está cheio de amor? Aquele homem disse: não. O pastor falou que eu tenho que levantar os meus problemas ao Senhor. Quando você... Isso foi mal, pastor Prince. Ok. O que eu fiz? Algumas pessoas têm problemas sérios. Certo, algumas enfermidades. Já percebeu que aquelas áreas que você não se preocupa tanto, a graça flui ali? Como para mim, não me preocupo com o dinheiro. É uma razão porque, quando tivemos esse desafio de 400 milhões, eu não me preocupei com isso. E não quer dizer que eu tenho muito. Eu cresci em uma família pobre. Mas aprendi anos atrás, quando eu estava na faculdade, que Deus cuidaria de mim. E Deus me ensinou o seguinte, sobre semeadura e colheita. E eu me lembro que eu tinha somente $10 e fiquei sabendo que meu irmão mais velho também precisava de dinheiro. Ele pediu dinheiro para minha mãe e eu fiz o seguinte, sem ele ficar sabendo, eu coloquei os meus últimos $10 na sua carteira. E por alguma razão naquele dia, alguém pagava a minha janta, outra pessoa me deu dinheiro. Isso nunca aconteceu antes. Então eu aprendi que não preciso me preocupar com isso. E em toda a minha vida não me preocupei com dinheiro. Eu não tenho muito, seria bom se eu tivesse mais. Sabe, e parece que nessa área que eu não me preocupo muito, é onde a provisão está sempre fluindo. Eu recebi uma visão, anos atrás, de canos dourados. Canos dourados que vinham do céu. E depois eu vi no livro de Zacarias, no capítulo 4, que Zacarias também viu estes canos, levando óleo dourado para menorá, o candelabro. E esses tubos dourados descendo do céu sobre este homem, um para que ele pudesse educar os seus filhos, outro para sabedoria e o outro para cura, saúde, outro para provisão financeira. Amém? Foram muitos tubos dourados que vinham sobre ele, a provisão. E nós temos essa ideia de que quando oramos, então Deus começa a prover. Mas em Gálatas capítulo 3 diz que Deus está constantemente provendo o Espírito. No grego é tempo presente, constantemente enviando o Espírito. Até agora. Olha, você não está vazando. Eu era cheio do Espírito Santo, agora eu acho que estou vazando. Não! Abra os olhos e veja você sendo constantemente cheio. Gálatas 3, verso 1 até o verso 5, leia isso. E diz, não só isso, mas diz também que Deus está constantemente operando milagres entre nós. Constantemente. Deus opera milagres constantemente entre nós. Amém? E não é como se você ore e Deus provê. Desde que Jesus morreu, toda a provisão do céu e toda a bondade do céu, todas as provisões já foram liberadas.
sobre este mundo que geme, chora e treme. Amém? Mas alguém diz, se isso é verdade, pastor, como é que eu não vejo a provisão? Eu não vejo nenhuma manifestação. Sabe por quê? Eu tive essa visão dos tubos dourados e o óleo descendo sobre este homem para diferentes áreas da sua vida. E de repente ele se preocupava com uma área da sua vida, vamos dizer, ele sentiu algum sintoma no seu corpo e ele se preocupou com a sua saúde, a provisão parou. Quando ele se preocupou, a provisão parou. Por isso Jesus falou no Sermão da Montanha, não andeis ansiosos, porque Deus vai cuidar de você melhor do que as aves do céu. Você não tem mais valor do que elas? Jesus disse literalmente, descansa, e a provisão virá. Amém? Descansa, e você vai se vestir melhor do que os lírios do campo, que se vestiram melhor do que Salomão, o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ah, isso parece tão simples, pastor Prince. Descanse e a provisão virá? Sim! Eu quero que você assista isso. Um testemunho de uma irmã que foi curada. Escute o que ela fala. Fiz um check-up médico regular após minha mamografia, porque 5 anos atrás tive um caso de câncer de mama detectado precocemente. Durante este exame de rotina, a médica me examinou, disse que tinha sentido um nódulo. Ela, em seguida, realizou um ultrassom em mim porque a pele não estava muito clara. Pediu-me que eu ficasse por perto para que a radiologista fizesse outro. Eu concordei e comecei a falar das escrituras sobre o nódulo. Recusei-me a ceder ao medo. Enquanto esperava, recebi o e-mail da vossa graça e inspiração diária, intitulado Escolha não se preocupar. O devocional encorajou-me e citou Mateus 6:27. Qual de vós, ao preocupar-se, pode acrescentar uma medida à sua estatura? Houve também um testemunho de uma mulher em sua igreja, a quem foi diagnosticada com nódulos nos seios, mas ela acreditava que estava curada. Ela até escreveu no seu relatório médico que Jesus foi o seu curador, e a ecografia subsequente deste mesmo dia não revelou quaisquer indícios de algum nódulo. Quase explodi em lágrimas, porque sabia que era para mim. Comecei a meditar sobre essa escritura e várias outras escrituras de cura. Apesar de querer chamar meu marido e amigos para orarem por mim, eu não fiz, porque sentia que Deus estava me dizendo para confiar nele. 1 hora depois, a radiologista fez uma varredura 2 vezes, mas ela não conseguiu encontrar o nódulo. Eu tive que apontar onde estava. No entanto, tudo que ela disse foi: eu não consigo encontrar nada, não há nada no filme. Olha, pastor Prince, eu estou desempregado. O que eu faço, pastor? Assista este agora. Trabalhei numa fábrica como supervisora de produção e fui despedida em janeiro. Pouco antes de receber a notícia, ouvi no meu coração que todas as coisas funcionam em conjunto para o meu bem. Sou divorciada e mãe de 2 adolescentes. Fui o único fornecedor da minha casa, ou assim pensava eu. Continuei a concentrar-me na graça de Deus, gravei o seu programa todos os dias e observei-o sem parar. Até o mantive ligado enquanto dormia. Enquanto observava e ouvia, o amor do meu Pai Celestial tornou-se tão verdadeiro no meu coração que soube que tudo ia correr bem. Sempre que as contas eram devidas, eu ouvia-o dizer-me: a minha graça é suficiente para vós. Em julho, foi-me oferecido um cargo de supervisora de fábrica por mais ou menos o mesmo que estava a receber no meu último emprego. Mas eu apenas sabia no meu coração que não era a posição que queria. Tinha orado e pedido ao Senhor um cargo de gestora de recursos humanos e recusei esse cargo. Em novembro, a CEO daquela organização telefonou-me e disse que estava a olhar através da secretária do antigo gestor de recursos humanos e viu o meu currículo. Ela disse que era uma nomeação divina, porque tinha decidido que não iria preencher o cargo até o ano seguinte. Mas ela queria entrevistar-me. Na entrevista, ela contratou-me na hora. Ela disse que o Senhor tinha me enviado até ela. Sobre as minhas expectativas salariais, ela disse que ia dar significativamente mais do que eu queria. Este era o meu trabalho dos sonhos, e eu sabia que o Senhor tinha me enviado aqui. Queria apenas encorajar aqueles que estão desempregados a fazer Deus conhecer os seus pedidos e deixem a sua paz guardar os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.
Eu já estou quase terminando. Na noite em que Jesus foi traído, na Santa Ceia, uma das coisas que ele falou, de tudo que ele poderia falar, ele disse o seguinte: a minha paz vos deixo. A minha paz, aquela paz que você me viu, andar nela. A paz que quando a tempestade veio sobre nós no mar da Galileia, com o vento soprando, e eu estava dormindo no barco, essa mesma paz, quando eles me prenderam, e com uma palavra eles caíram diante de mim, essa paz que vocês viram que eu caminhei nela, eu vos deixo. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz. Não se turbe o seu coração, e nem tenha medo. E a palavra paz ele falou em aramaico, o hebraico para os discípulos, certo? No nosso idioma é paz, mas em hebraico é shalom. Shalom vos deixo. Minha shalom eu dou a vocês. Shalom, de acordo com Strong, a definição da concordância de Strong, significa bem-estar, saúde, provisão e paz. Não é somente paz. É saúde, provisão. Então escute isso. Nada faltava para ele. Ele nunca disse aos discípulos: eu não posso sair com vocês hoje porque eu estou doente. Eu peguei uma gripe. Não, ele tinha saúde. Minha shalom vos deixo. Minha saúde vos deixo. Minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo dá. Mas, pastor Prince, se ele nos deu, como pode ser que algo está faltando? Tem algo errado na distribuição. Eu não recebi. Bem, perceba que o verso termina como: não se turbe o vosso coração, e nem tenha medo. A única coisa que ele pede para fazer é não se turbar o seu coração. Memorize este verso. E quando o seu coração ficar perturbado, cite o verso: não se turbe o vosso coração. Amém? Faça como um jogo. Ah, a tribulação vem. Uma tentação para me preocupar, não se turbe o coração. Amém? Vitória 2, vitória 3. Como se fosse um jogo. Não se turbe, eu não posso fazer isso por você. O seu pastor não pode fazer isso por você. A sua esposa não pode fazer isso por você. Só você pode fazer isso. Só você. Mas se você não deixar o seu coração se turbar, a paz que ele deixou para nós vai acontecer. Vai brotar rapidamente. Amém? E te fazer pleno. A paz que ele deixou é para não se turbar o seu coração. No grego é um imperativo. Não se turbe o vosso coração. Ele te ama tanto que ele não quer te ver perturbado. Eu olho para o meu filho e tudo que eu quero ouvir dele é uma boa gargalhada. Eu amo vê-lo despreocupado, eu não quero vê-lo: pai, quando é que eu vou comer de novo? Viu como Deus te ama? Não se turbe o vosso coração. Ninguém pode fazer isso por você. Memorize este verso e cite toda vez que a preocupação vier. E saiba que ele te ama. Amém? I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And any time I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. My peace I give unto you. Alguém está sendo curado agora de um problema nas costas? Um problema no ombro? Fique em pé agora se a dor foi embora agora. Acene bem alto. Foi embora, irmão? Você está bem? Qual era o seu problema? As costas? E a dor foi embora? O que aconteceu, irmã? No ombro? Não podia fazer isso? Aleluia! O que aconteceu, irmã? Sua coluna, a dor foi embora? Peace to know, peace
peace to live. My peace I give unto you. Alguém com dor do lado direito do joelho? Você machucou o joelho? Se você ficar em pé agora, mexa o joelho e bata assim com o pé. Onde você estiver, a dor agora vai embora? A dor foi embora, irmão? Isso, faça isso. A dor foi embora, irmão? Amém. Foi embora? Uau, olha isso, aleluia. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know. Peace to live. My peace I give unto you. Deus vai te dar casas cheias de coisas boas que você não encheu. Ele vai te dar uma restauração que você nunca imaginou. Você vai olhar e dizer: preste atenção nisso, isso vem do Senhor. Que bom que aquilo aconteceu. Senão eu teria comprado aquela casa. Eu teria mudado para aquele lugar. Algo está acontecendo. Amém? A restauração está chegando aí. Se você falar, Pastor Prince, eu quero essa paz que o mundo não pode dar. O mundo te dá uma paz que é temporária, baseada em circunstâncias exteriores. Mas eu quero esta paz. Bem, amigo, você a recebe do príncipe da paz. Amém? Jesus morreu na cruz por seus pecados. Ainda quando você era pecador, Deus te amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz. E ele tomou o nosso julgamento para hoje recebermos o seu favor. Ele levou a nossa maldição para recebermos as suas bênçãos. Ele se fez pecado para que você fosse feito a justiça de Deus nele. Se você deseja isso hoje, e você diz, pastor, ore por mim, eu quero essa salvação, eu quero essa paz. Eu quero saber que quando eu sair daqui, Deus é o meu Pai, e eu posso viver uma vida de descanso. Se você quer isso, onde você estiver, faça essa oração comigo agora. Todo mundo orando, diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou dos mortos, porque a morte foi vencida. Eu não temo o amanhã. Eu te agradeço, porque o Senhor me ama muito, profundamente, e me abençoa. Em nome de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Amém? Você recebeu isso? Glória a Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado, foi um privilégio ministrar para você. Amém, Deus te abençoe, obrigado. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month is a thank you for your gift of support. Receive Joseph's book, Anchored, and be strengthened by the Lord in the midst of any storm or crisis. Request today, and you will also receive a bonus CD sermon. When the storms of life hit and we are tossed by the wind and waves of fear, anxiety, and doubt, there is someone we can anchor our hearts to. His name is Jesus. And for a specific gift, you will also receive the Anchored Study Companion CD album. Gain practical keys on how to experience freedom from fear, as well as unshakable peace and a confident expectation of hope for your future. Bible hope is certainty of good happening in your future. When you wake up in the morning especially, the devil will shoot the first thought with negative thoughts about the day. Put on the helmet of hope and say, it's going to be a great day because I'm a branch of the living vine.
Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. For me, this book, Anchored, is so important because it shows me that my identity can only be found in the unveiling of the person of Jesus Christ. There's a lot of gifts that you can give people. There's a lot of gifts that people want, but this touches their heart. When there's a trial or a challenge ahead, they can refer back to this and know how much they are loved. I wish I had this book, Anchored, when I was younger, because I felt like I went through a lot of things, because I felt like I was just unloved. I didn't realize how much God had forgiven me. I like how they also give you resources that you can go on the web and you can print off pictures and do that with your small group. The feel of the book is even incredible. I mean, I find myself even laughing over the fact that I'm talking about the feel of a book. I'm not a big reader, but I just found myself like page after page looking at the beautiful like pictures that just jump out at you. I hope this book blesses you as much as it has me, and I just encourage you to pick it up and enjoy it. Order your copy of Anchored today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.